Perguntas 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer nem o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Resposta: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Então é a oportunidade que aquele que usou a sua liberdade ao máximo de experimentar não ter toda a liberdade, e assim ele refletirá nos momentos de emancipação da alma, refletirá sobre o uso que ele fez de suas faculdades e as consequências do mau uso de suas faculdades. Então tem um mérito sim. Esse estacionário aí, claro que se você tem a possibilidade, você encarna com a possibilidade de fazer a caridade, de fazer o bem, de se instruir em um estado em que você está apenas refletindo, comparando um com o outro, parece que está estacionário, mas não está não. Não existe estacionamento absoluto na evolução. Todos estão constantemente progredindo. Todos. Como esse ser ele progride? Ele progride porque ele reflete, ele aprende pela experiência. Então esse estacionamento aí é no sentido mais relativo e não no sentido absoluto, ok? Só Deus é absoluto, só Deus é imóvel, só Deus é infinito. São questões filosóficas que a gente já discutiu lá nas causas primárias. Mas então ele vai refletir, ele vai perceber sobre a liberdade, sobre o uso das faculdades, da inteligência, da manipulação do outro, etc, 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 etc. Então, se perder, não se perde. Ok? Estacionar no sentido absoluto não estaciona. Ninguém estaciona no sentido absoluto. Nem moralmente, nem intelectualmente. Porque intelectualmente influencia no moralmente. Pergunta 373A. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Olha lá, certo. A genialidade, por vezes, se torna um flagelo quando dela abusa o homem. Então, essa é a questão que a gente está discutindo aqui. Há um espírito altamente intelectual, um gênio, um grande inventor, mas é uma pessoa mau caráter, né? Às vezes ele pede para passar um período sem a possibilidade de manifestar sua genialidade, e assim ele pode refletir, ele pode, né? Assim, aquela pessoa que fala assim, não, eu preciso me isolar um pouquinho, eu estou muito expansivo, preciso me isolar. Ele vai lá, fica no cantinho, isola, reflete, depois ele volta mais equilibrado. É mais ou menos a encarnação em um corpo dessa forma. Ele está ali contendo de alguma forma a possibilidade de manifestação, porque o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu interesse pessoal é muito alto, aliado a uma inteligência muito desenvolvida. E aí esse pode tornar-se um mal ao próximo. Vemos aí grandes oradores, grandes líderes, né? Se tornam presidente de nações, levam pessoas à morte, levam pessoas a cometer crimes, pessoas a abandonar a ciência, abandonar a medicina, abandonar tantas coisas em nome apenas de seguir uma pessoa. Então essa pessoa que usa a inteligência, ela tem a chamada inteligência interpessoal muito grande. Um gênio da inteligência interpessoal, ele consegue arrastar multidões. E aí, o que acontece depois? Ele vai ter que refletir sobre essa liberdade. E aí, um corpinho em que ele não possa manifestar essa genialidade é um momento ideal, propício para que ele possa, assim, refletir. Em refletindo sobre as consequências da vida, ele aprenda a usar essa faculdade, a usar essa virtude
para o bem. E aí ele vai arrastar multidões ao bem. Um exemplo positivo, né, que nós temos do Gandhi, né, que arrastou a multidão pelo caminho da não violência. Olha que beleza. É assim. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos o cego.